Salve, salve geral! Você está no bunker, eu sou o Ricardo Roveran e esse aqui é o Dr. Eduardo Salles. Tudo bem contigo, Dr. Eduardo? Tudo Verão, prazer enorme sempre. Bacana. Pessoal, a gente está aqui, acho que deve ser o 23º ou 4º podcast nosso aqui. Graças a Deus a gente está recebendo hoje aqui o fantástico, olha, nosso amigo Lucas Souto Ribeiro, né? Solto porque não está em Cuba, se tivesse em Cuba era preso. Tudo bem contigo? Opa, tudo bem, cara. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Valeu. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Ele está publicando aqui o livro Revolução Cubana e Ditadura Castrista, né? Aí tem uma pegadinha aqui, o livro proibido pelo MEC. Você não foi proibido de verdade. Isso é sacanagem. Exato. A ideia, né, que isso aí eu brinquei, foi uma dos ganchos iniciais aí da conversa que eu tive com o nosso amigo, né, comum, o PH, né? Que essa ideia é isso, porque é o seguinte, não é que ele é proibido, é que ele poderia ser. E provavelmente eu acho que no futuro ele vai começar a ser. Você tem dúvida que isso aqui é proibido pelo MEC? Poderia ser. Que não foi, porque eles ainda não estão sabendo do livro, né? Mas quando eles começarem a saber. Ó, vou fazer um desafio aqui, não. O Camilo Santana, ele ainda não é ministro da Educação, né? Ainda não, Camilo Santana. Ó, Camilo Santana, publica esse livro aqui, ó, Revolução Cubana, né? E Ditadura Castrista. Só pra gente fazer uma experiência. Alguém marca o ministro E pede pra entrar lá. Da Educação, pede pra ele publicar pra gente, botar no MEC. Pronto, tá resolvido. E aí? Exato. Então, assim, por que essa brincadeira, né, do livro proibido pelo MEC? Porque é o seguinte, eu fiz conversando, né, com o PH, eu estava criando essa página também que chama História Sem Marx, né, que eu faço uma revisão histórica, né, que está no Instagram também, recomendo a quem quiser conhecer. E, ao mesmo tempo, eu queria estar fazendo com o PH, fazendo um livro, né, e fazendo curso. Para o quê? Para ampliar o imaginário histórico das pessoas, né, que o professor Olavo sempre dizia, né, da importância de ampliação do imaginário. Ele falava muito da literatura, mas eu acho que é importante também a gente ampliar o nosso imaginário histórico. Né? E aí, eu como estudei muita coisa, a minha formação foi em Relações Internacionais, né? Eu fiz um mestrado também em Política e Relações Internacionais, Ciência Política, né? E Relações Internacionais. Tive um tempo que estudei para carreira diplomática, né? uns 3, 4 anos, muitos anos atrás. E aí eu tinha um grande background, né? Uma base de história do Brasil, política internacional, de vários temas, que me habilitou depois a escrever para jornais, né? Mas com relação ao livro, então assim, aí eu fui escolhendo lendo vários livros didáticos, né? Alguns chegando a aproximadamente de 15 a um pouquinho mais de livros, né? Aí eu fui selecionando as partes que falavam de Cuba e identificando, né, o que poderia ser uma mentira, né, ou distorção e tal. E aí eu fui cruzando com outras informações, né, com outra bibliografia que eu encontrei. E aí realmente fui observando, né, o quanto que, na verdade, nós somos enganados, né, ao longo do ensino médio, mas também na universidade e tudo mais, né, o que também o professor Olavo falou há muito tempo, e que eu acho que o livro que mais, digamos, explica isso de uma forma clara, eu acho que foi aquele Corrupção e Inteligência, né, do Flávio Gordon, que eu acho que ele mostra de forma muito clara o panorama da academia brasileira, né? Então, partindo dessa premissa, né, que realmente a nossa academia, ela em geral, ela não ensina, ela traz apenas um lado, né? Ele traz só versões de 50 tons de Marx, né? Então, esse livro, a ideia é abrir, é trazer outras perspectivas, né, e pontos que realmente o MEC não quer que a gente saiba. Tá? Bom, falar em MEC não quer que a gente saiba ou não, você no seu livro você coloca bastante mito ou realidade, narrativa ou realidade, né? Uhum. Você faz um cruzamento, assim, isso que o pessoal da esquerda morre de medo, eles chamam de revisionismo histórico. Né? Não, eles estão fazendo revisionismo. Mas porque existe a narrativa oficial, ela não pode ser contestada. O selo de qualidade MEC, pá, né? Não pode ser contestado. Quando você coloca isso aí, você coloca alguns pontos aqui, né? Se Cuba, antes da Revolução, era de fato uma miséria ou não, né? Se eles eram submissos aos americanos ou não, entre outras, né? O Fidel Castro como democrata traído, entre outros pontos que você aborda aqui. Né? Eu queria saber, Cuba, antes da Revolução, o que eles falam e o que era? Exato. Sobre o que você falou antes do revisionismo, não tem problema nenhum. Eu acho que revisionismo é porque eles tentam botar uma coisa negativa, mas assim... o que eu quero trazer é uma perspectiva realmente antimarxista e toda baseada em fatos, né? Tipo assim, não estou inventando as coisas da minha cabeça, estou trazendo coisas que existiram, que eles escondem, entendeu? Basicamente isso. Mas com relação a essa pergunta dos antecedentes, né?
Então, assim, a narrativa oficial do MEC, né, basicamente é o seguinte: você entrar. Eu desafio você aí, que está assistindo a gente, né, que você tem um filho no ensino médio, você pega livros antigos do ensino médio e entre lá na parte de Revolução Cubana e de Cuba, o que é que vai aparecer? Vai aparecer, em geral, qual a ideia que eles trazem, né? Que Cuba, na verdade, era como se fosse um brega, um cabaré dos americanos, né? Com realmente sem nenhum, digamos, direito social, sem nada, totalmente subordinada ao imperialismo yankee, e que não prestava, não tinha nada de bom, né? Mas quando você vai ver os fatos, né, e eu uso vários autores, né? Eu uso, por exemplo, Carlos Montaner, né, que é um historiador conhecido cubano, no mundo civilizado todo mundo conhece ele, mas no Brasil é menos, né? E eu uso até Richard Gott, que é um historiador, inclusive, de esquerda, né? Esse cara, nesse trecho, nessa parte dos antecedentes, o Richard Gott, ele, inclusive, escreveu para o jornal de extrema esquerda, né, The Guardian. Ele também apoiou a Revolução chavista, né, Diogo Chaves. E ele foi acusado de ser agente da KGB. Estou botando um cara bem de esquerda aí, né? Só que, assim, esse cara, Ricardo, para você ter uma ideia de qual é o nível de doutrinação e de enviesamento que a gente está. Esse cara, com esse perfil que eu te disse, né, de ser acusado de ser da KGB, de ser apoiador de Che Guevara, Diogo Chaves e tal, o livro dele, Uma Nova História de Cuba, tipo assim, parecendo uma escola britânica comparado com o que a gente vê no Brasil. Ou seja, aqui, um livro médio aqui no Brasil tá mais, assim, à esquerda do que que o cara que é acusado de ser agente da KGB, né? Mas só pra gente ver. Deixa eu dar um papo. Os caras da KGB estão quase ligando aqui no MEC. Vocês estão muito à esquerda. Vocês estão exagerando demais. Vocês estão exagerando, mano. Nem nós ia acreditar nisso, isso aí, tipo isso. Aí eu mostro dados concretos, por exemplo. O número de médicos e dentistas, né, cubanos que tinham lá em 58, né, antes da Revolução, que é em janeiro de 59, era equivalente à da França e do Reino Unido. Não era índice baixo, né? A alfabetização era de 80%. Naquela época, em 58, era um índice altíssimo, um dos maiores que tinha da América Latina, né? A renda per capita lá era a segunda maior, né, atrás apenas de Venezuela. Então, Cuba e Venezuela, que hoje são uma miséria, né, porque entrou o socialismo, naquela época era um dos países mais prósperos e ricos, né? Então, assim, o índice de desenvolvimento humano que a gente pode comparar de Cuba, né, seria equivalente, sei lá, ao sul dos Estados Unidos, né? Então, assim, mais ou menos, né, mas acima, em geral, dos outros países da América Latina. Né? Eu também trago o dado da produção industrial. A produção industrial, em termos percentuais, né, da mão de obra, né, que estava presente lá de toda a economia, era maior que, por exemplo, que no México e no Brasil. Né? Então, assim, são esses dados que eu trago para mostrar que não era esse caos. Né? Claro, realmente, Fulgêncio Batista, ele começa, né, realmente de forma democrática e tal, mas vai virando realmente um líder autoritário. É um equivalente, né, o que seria no Brasil, né, o Vargas, ou no México, acho que o mais próximo seria o Cárdenas, né, no México, mas que, inclusive, o próprio Fulgêncio Batista, né, ele... por muitos anos teve apoio do próprio Partido Comunista da esquerda, né? Era visto um líder, né, que tinha, né, vinha de classes baixas, era um sargento que cresceu, né, mulato, tal. Então, assim, que poderia ser, entre aspas, um herói da esquerda, né? E que trouxe diversos, né, o que a esquerda gosta de falar, de entre aspas, direitos sociais e tal, em Cuba, com o próprio Fulgêncio, né? Só que, claro, depois ele vai fechando o regime e entrando num regime autoritário. Mas muito menos autoritário do que eu viria a ser depois o regime castrista, né? Mas um cara que nem você, assim, que valoriza a história a ponto de pegar diversos autores, esmiuçar, assim, né? Trabalhar a coisa bem a fundo mesmo, bem detalhado. Como você se sente? Eu lembro do episódio, eu quase que eu tive, sem brincadeira, quase que eu tive um filho na frente da câmera, assim, que eu não acreditei no que eu estava vendo. A Zoe Martins, né? Ela é cubana, né? Ela chegou no Brasil, ela estava falando... antes dela ser qualquer coisa na política, ela simplesmente abriu a câmera dela e começou a falar na internet, né? Eu lembro desse episódio, a gente, na época, assim, eu acho que era de ouro do olavismo, né? Pode chamar assim, né? Ela começou a falar, a gente ficou muito contente de ter alguém de Cuba falando sobre Cuba, né? E nisso me veio um professor de alguma universidade, virou para ela no Facebook, né?
E naquela época qualquer comentário viralizava, era uma coisa impressionante. Ele chegou para ela e falou assim: recomendo que você estude a história do seu país. Ela é de lá, o filho da puta! Ela viveu. Deixa eu ver se eu entendi, né? O teu livro do MEC sabe mais do que a pessoa que tá lá em loco, vivendo. Não, o que você tá vivendo é mentira, porque aqui no livro tá escrito. Tá escrito. Outra coisa, como que você se sente lidando com isso? Porque assim, quanto mais você se aprofunda, é interessante, quanto mais a pessoa se aprofunda, mais tranquila ela fica, né? Você vai vendo assim, olha, isso daqui que você está falando não bate com a realidade é essa, eu tenho o autor XYZ aqui, mas como que você se sente quando você vê essas coisas, né? Esse pessoal enlouquecido, gritando que Cuba é uma maravilha, daqueles estudantes, eu chamo de anti-estudantes, né? Do pessoal eu esqueci agora, do PSTU, né? Gritando lá, que a América Latina vai ser toda socialista, dançando, não, aquela... do Maduro. Macarena pro Maduro. Isso, foi o Levante Popular, né? Esse mesmo. Esse pessoal do Maduro mesmo, dançando Macarena pro Maduro lá. Assim, eu tive algumas fases com relação a isso, né? No início, porque assim, eu tive uma formação, né? Já fui esquerdista, né? E uma época que eu estudava também, como eu falei, de 2009 até 2012, que eu estudei bastante para a carreira diplomática. E aí eu tive acesso realmente aos grandes livros, mas de viés esquerdista, né? Por exemplo, a gente estuda lá Eric Hobsbawm, né? Que é um historiador que toda a faculdade você vai ensinar, de relações internacionais, de história, de ciência política, né? Que é um historiador que é marxista, e além de marxista, ele é stalinista, né? E é o livro base, eu desafio você, pega o livro didático e veja aí se não é citado Hobsbawm em diversas vezes, né? Então, assim, aí você pega de economia, o que a gente aprende? Caio Prado Júnior, né? Que foi um economista, claro, ele tinha a formação dele, um intelectual realmente de peso, só que era comunista, né? Então, assim, isso acontece em várias áreas e praticamente todas as áreas, na verdade, né? E eu tinha estudado muita coisa, aí quando eu conheci o professor Olavo na época de 2012, 2013, aí eu passei a entender, sabe, Ricardo, que tinha uma série de outros autores que me foram sonegados, né? Então, assim, naquele momento eu sentia tipo uma raiva, assim, pô, eu tava estudando, achava que eu estava sabendo um monte de coisa, e me enganaram, pô, os caras esconderam diversos livros, por que não me falaram isso antes, né? Por que não me falaram que existia um Roger Scruton, não existia um Eric Vogel, não falaram que existia um Thomas Sowell, um Mises, um Hayek? Por que não me falaram esses caras, né? Então, isso, pô, na época me incomodou muito, mas só que depois eu fui vendo, não, essas pessoas vivem só dessa realidade, né? Agora, assim, quando você fala aí depende se o cara é um militante mais idiota ou se realmente um cara que está formando outras pessoas, né? Claro, o sentimento dá um sentimento assim também de um pouco de raiva, né? Com relação a isso, porque eu vivi, sabe, Ricardo, assim, eu escrevi esse livro também, e PH sabe muito bem disso, porque eu vivenciei muito a diáspora, tanto a diáspora venezuelana quanto a diáspora cubana. Diáspora venezuelana, que você está dizendo, é o pessoal pegando a jangada no meio do oceano e nadando no meio do tubarão lá. Isso, porque o exílio seria, digamos assim, de pessoa individual, a diáspora é quando tem uma fuga em massa, né? Então, assim, é um termo usado para essa fuga... Não, 15% da população foi embora. De Cuba agora foi 18% de 2002 a 2024. 2021 a 2024. Isso saiu 18% da população. 2 milhões. 18% da população? Eu não sabia desse dado. Esse dado é recente. Saiu lá, eu tenho uma fonte lá, foi de um... E foram para onde? Demógrafo. A maioria para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos vai nadando, barco... Saiu de Cuba e foi para Venezuela. Lógico que não, né? Tem outros que saem para outros países também, às vezes saem pelo mais médicos, outras coisas oficiais do governo, e aí depois aproveitam para escapar, né? Mas assim, aí como eu tive muito contato com esse pessoal da diáspora, e eu por muitos anos eu escrevi, né, para vários jornais da América Latina, né? Eu escrevi para jornais, por exemplo, a ADN América e o Diário das Américas, que eu tive, né, o prazer de ter 2 chefes cubanas, né, em cada um deles, né? Editora. Olha, que legal. Aí uma experiência que me enriqueceu muito, né? Sim. No meu mestrado também, eu tive o meu orientador lá no mestrado, que eu fiz uma universidade que era conservadora até, existia lá um programa Cuba, e que falava mal de Cuba, né? Que mostrava falar das violações de direitos humanos, das limitações de liberdade, perseguição a políticos, entendeu?
E eu tive acesso a certas biografias que realmente aqui no Brasil não tem, entendeu? Então, assim, toda essa formação, né, me ajudou. E aí você fica mais indignado, porque você vive... da Venezuela também. Eu tenho uma amiga, né, tipo, o pessoal que eu conheci quando ela foi lá, eu morei na Colômbia, ela chegou lá em Bogotá e, tipo, tá presa, sei lá, 1 ano e meio, 2, entendeu? Por protestar contra o governo, entendeu? Então, assim, conheci também Pedro Uchurto, né, que é ligado lá a Maria Corina, que ficou na embaixada lá 1 ano e pouco, entendeu? Preso lá na própria embaixada, que foi o primeiro da Argentina, né? Só que depois o Brasil pegou essa embaixada, tá? E agora ele conseguiu escapar, entendeu? Mas eu conheci essas pessoas também, entendeu? E aqui no Brasil também conheci algumas também, né? Que foram perseguidas. É uma experiência, você conhecer pessoas que daqui a pouco elas estão presas e você fala, cara, esse cara tá sentado na minha frente. É um escritor. Exato, a gente vê isso muda um pouco a perspectiva da gente. Muda. Né? Eu escrevi no Brasil Sem Medo e, por exemplo, Bernardo Kister era um dos chefes da gente, tá? Sim. E a gente viu na época a operação em cima dele, pegando no celular e tal, toda a tentativa de destruição dele. Tá? E ele já está confirmado aqui, né? Ele está confirmado, que maravilha que ele está vindo. Aí vem para cá, né? Vem para cá. No bunker. Exato, então assim, poxa, que eu vivi também, a gente vive o drama dele, entendeu? Porque ele é a cabeça do meu jornal, entendeu? Tipo assim, né? Era ele, o Briguet e o Silvio, né? Os três que eram a cara do jornal, né? Então você vê assim, toda a perseguição que teve contra ele, entendeu? A perseguição também que teve contra Felipe Martins e várias pessoas que a gente vivenciou, né? E não é uma situação que, por exemplo, a pessoa, semana passada ela estava envolvida com porcaria. Não. É a pessoa que está escrevendo reflexões, né? E aí, perseguição política. E você sofre apreensão policial. Ed Bernardo, acho que, na verdade, ele foi um cara muito forte dentro do mundo católico, né, que ele bateu muito de frente com a teologia de libertação. Sim. A teologia de libertação é a base eleitoral, a base política do PT, uma das principais, né? Sim. E aí, quando ele bateu nisso, meu irmão, os caras vieram, também teve a reação forte, mas ele teve bastante força e direção moral, né, para seguir. O documentário dele, Eles Estão Entre Nós, é uma obra-prima que deveria ser colocado como patrimônio cultural brasileiro, de coração. Tô falando que eu nunca vi um documentário. Brasil Paralelo eu adoro os Engano, adoro o pessoal do Brasil Paralelo, mas para eles fazerem uma coisa daquele tamanho ali, eles ainda vão. Não vão conseguir. Né? Não é por mal, né? Mas o que ele fez é uma obra-prima. Agora, quando você fala de perseguição, me vem em mente, inclusive, um nome que você citou, do Thomas Sowell, né? Eu gosto muito do trabalho dele, sobretudo na divulgação. Ele é um dos principais nomes na denúncia, por assim dizer, da estratégia Clord Piven, né? Na verdade, ele vem dizendo, olha, esse pessoal da estratégia Clord Piven, eles dizem que são os reformistas americanos, de desmascarar o chamado reformismo americano, né? Não, a gente não quer uma revolução, a gente só quer fazer algumas reformas aqui, né? Quem bateu muito nessa tecla da estratégia Clord Piven foi o Thomas Sowell. Mas quando você diz sobre perseguição da esquerda, e eu sei porque ele também foi um cara bastante perseguido, né? Eu queria ver com você. Você falou, eu estou até elaborando essa pergunta aqui de última hora. Você falou sobre a perseguição, citou o Felipe Martins, citou o Bernardo Kister e tantos outros que foram perseguidos. De toda essa cadeia de estudo sua, o que você cita assim, de mais gritante? Porque quando a gente fala que a esquerda persegue, as pessoas entendem que... O que vem na cabeça do afegão médio? Que, na verdade, eles vão ficar te contradizendo, vão ficar te pentelhando, dizendo que você é fascista, isso e aquilo. Não... E eu queria ter a capacidade, queria ter a habilidade de ilustrar para as pessoas que não se trata apenas de um nego te enchendo o saco. Na verdade, a perseguição vai muito além disso, né? E sobretudo você que escreveu sobre Cuba, o que você viu assim demais em todos os teus estudos? O que você viu demais inacreditável, acho que essa é a palavra, no sentido de perseguição? Eu vou trazer algum e até questionar você se você já ouviu falar desse termo antes, né? E eu acho que é uma das mais graves e que eu coloco como... Porque assim, esse livro tem uma estratégia assim, de refutar uma parte do livro e outra parte eu trago as omissões, né? Aí, entre as omissões, eu cito uma das que é mais assim, importantes e que é inadmissível que não tenha esse tipo de informação nos livros didáticos, que é as UMAPs,
que foi Unidades Militares de Ajuda à Produção, né? Que é Unidade Militar de Ajuda à Produção. Que, na verdade, é o seguinte, era um campo de trabalho forçado, né? Que existiram em Cuba entre 1965 e 1968. Né? Foram internados lá entre 50 mil pessoas. Né? Ou seja, trabalho forçado. Não chega, assim, porque não tinha realmente esse objetivo, né, dos nacionais socialistas alemães, né, de matar, mas tinha o objetivo de botar o cara para trabalhar de graça e forçosamente. Né? Então, e eles botavam opositores políticos lá, né? E incluíam muitas pessoas de religiosas, né? Com o perfil ou cristão, ou católico, testemunho de Jeová, e também homossexuais. Inclusive, tem vários deles. Isso aí é amplamente documentado, como falo, né? No mundo civilizado, todo mundo sabe disso. No Brasil, não, né? Mas, assim, você tem o caso, por exemplo, de Reinaldo Arenas, né? Que foi um poeta, que é homossexual, escreveu o livro, né, Antes que Anoiteça, né? Um livro excelente de livro de memórias, e ele fala lá, né? Tem um cantor famoso, né, cubano, chama Paulo Vilnez, ele fala, ele vivenciou, ele foi pra lá, entendeu? Então, assim, não é nada. O cantor, ele foi pra lá por quê? Foi preso, né? Aí foi pro campo de concentração. Não entendi, mas foi por qual motivo? Questão política, né? De oposição e tal, porque o que acontece? Só não concordou com o regime, pau! Então foi pra lá. Campo de concentração. O campo de trabalho forçado é de concentração, você me lembrou um documentário que a gente começou a falar em 2017, se eu não me engano, chamava Conduta Imprópria. Era justamente sobre os campos de concentração cubanos, e eram campos de concentração para homossexuais. É exatamente isso o mapa. Não, mas não é só homossexuais, não. É dissidente político em geral. Homossexuais se tinha, sim, bastante, mas também tinha pessoal religioso também. Tinha, religioso? Por religião. Isso eu não sabia, não. Também não sabia. Tinha quem era católico, cristão, testemunho de Jeová, vários, que era, na verdade, inconveniente para o sistema, entendeu? Então, por ser cristão, ser para o campo de concentração? Isso, mas é claro, era um cristão, digamos, que fazia oposição, né? Então, assim, ser cristão e fazer oposição, né? Se você fosse cristão eu tenho uma dúvida, regime... Eu tenho uma dúvida quanto a isso, porque assim, uma coisa que eu conversei com o senhor Sepúlveda, ele me explicou bem do ponto de vista filosófico, mas eu não vi do ponto de vista político ainda, né? É que você ser cristão, você está em oposição ao comunismo, ponto. Isso, não tem como você conciliar as duas coisas, porque elas são diametralmente opostas, né? Você tem, em qualquer linha, inclusive, né? Se você tem, por exemplo, quando você pega a base do cristianismo, né, o amor ao próximo, né? Do Jesus, ele coloca ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bom, muito bem, se você amor ao próximo ali é o fio condutor do cristianismo, você tem o dever de amar o próximo, tem o dever de desejar o melhor para o próximo, etc. Quando você pega o marxismo, ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes e, portanto, você colocar as pessoas em choque é você fazer o progresso. Aí dessa ideia eles tiram o progressismo do Hegel, etc. Né? Então vamos lá, você para fazer o progresso, você andar para frente, você tem que colocar as pessoas em conflito. Muito bem, mas se o conflito é a base, então você já não é cristão, você já está na outra polaridade da espiritual, né? Não tem a mínima condição de você fazer as duas coisas. Ou você é cristão ou você é comunista, ponto, né? Eu acredito nisso, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que às vezes, por exemplo, tem pessoas que se auto-percebem, né? Ou se autodeclaram como cristão e, digamos assim, pela linha, sei lá, da teologia da libertação, né? Ou no protestantismo da missão integral, entendeu? Que aí eles misturam cristianismo com marxismo, aí traz essa concepção um pouco assim de que não, a gente tem que ajudar os pobres, a questão mais importante não é a salvação, não é a transcendência, é a questão da ação social e de ajudar os necessitados. Então você começa a meio que derivar um pouco e tirar o transcendente, tirar o negócio. Então assim, mas isso realmente essas discussões teológicas aí eu não consigo fazer tão bem. Não, mas eu não quero entrar na questão teológica, não, que eu queria saber do ponto de vista político. Mas do político é isso. Então... Como que ele chega e diz assim, olha, você não é da teologia da libertação, estou supondo. Exato, mas, por exemplo, dou um exemplo. Eu acho que se tivesse lá, por exemplo, Frei Beto é supostamente católico, né, supostamente cristão, e ele tem relações íntimas com Cuba, entendeu? Então, assim, essas comunidades eclesiais de base, né, foram ditas, que tipo assim, sempre dizia, não, a esquerda católica, né, esses termos que se usam, entendeu? Então, assim, eles são percebidos pela opinião pública, né, e eles se auto-percebem como católicos, né, então, assim, eu acho que não, né, eu acho que existem já diversas
né, encíclicas e que mostram, né, como você falou aí, essa incongruência, essa impossibilidade, né? Tipo assim, eu acho que ser cristão e socialista é quadrado redondo, tipo assim, são coisas que são impossíveis de ser, mas, assim, mas na verdade da prática existe, né? Embora seja esse quadrado redondo na teoria, aí você tem lá uma igreja concretamente, que tem um padre concretamente, né, e fiéis concretamente, que seguem essa linha, digamos, essa chamada esquerda católica, entendeu? Então, assim, essas pessoas provavelmente, se estivessem lá em Cuba, provavelmente eles deixariam mais de lado, entendeu? Não, eu entendi o que você está dizendo, eu tô concordando com você. Sim, a minha questão, acho que eu não fui claro no meu enunciado. O que eu estou perguntando é o seguinte, como que eles discernem e dizem assim, olha, eu vou perseguir aquele determinado cristão... eu acho que isso é fácil. É fidelidade à revolução. Ou fidelidade ao antagonismo, né? Se você for contra a revolução, você pode ir por campo de consideração. Se você vai fazer o que dizer o que for, mas você diz, eu sou fiel à revolução, colocar aí Fidel Castro acima de Deus, aí eu acho que você fica, né? De boa. Qual mais incongruências que você viu, que geralmente são, né, propaladas pela esquerda, até pela Revolução Cubana, né, relacionado a esse tema? Que mais incongruências? Qual mais, assim, de forma breve, tem várias. Eu trago assim questão, por exemplo, do embargo, eu trago questão eu acho que uma questão muito, muito interessante por que tanto a academia, né, quanto o jornalismo, eles não chamam Fidel Castro de ditador. Uhum. Isso eu acho uma coisa aparentemente banal, né, mas assim, observe. Por que quando se fala de Fidel Castro, de Pinochet, né, ou do regime militar brasileiro, você vai nomear e chamar de ditadura e vai chamar Pinochet de ditador. Mas por que Fidel Castro tem a ditadura mais longa, a mais assassina, a mais genocida, e você não chama? Você olhe, também desafio vocês aí, olhem no livro didático de seus filhos, os seus, tal, se você tem, né, idade escolar. Veja os adjuntos adnominais, né, ou seja, os adjetivos, né, as palavras que se usam, ou, né, um substantivo que usa para descrever o Fidel Castro. Em geral, ele vai colocar o líder revolucionário, vai colocar o presidente, ele vai utilizar expressões, né, o jovem advogado, o advogado. Então, assim, essas expressões, e não vai colocar as expressões corretas, que seria o ditador, o tirano, o autocrata, o genocida, né? Fascínio, seriam palavras que refletem mais, né, a realidade de quem foi Fidel Castro. Né? Então, assim, esse duplo padrão que você vê, eu acho que realmente tem que chamar Pinochet, foi um ditador. Pode chamar de ditador, beleza. E aí avaliar o governo dele, avaliar as coisas, né? Ótimo. Agora, você tem que chamar também Fidel Castro de ditador, de autocrata, né? De tirano, porque foi o que ele foi. Né? Eu faço uma comparação que eu acho interessante, que é na parte que eu trago as comparações com outros regimes, né? E contrasto. Isso, Ricardo, passei palavras aqui, quando viemos esquerdista também, você ter isso bem firme na cabeça, esse dado, né? O regime militar, ou a ditadura militar, eu acho que podemos chamar de ditadura assim, segundo a comissão, na verdade, que foi feita basicamente só por esquerdistas e intelectuais esquerdistas, né? Ela considera que houve 454 entre mortos e desaparecidos. Você tem desaparecidos no meio, mas vamos considerar esse número aí, 450, né? A ditadura cubana, os números variam entre 10 mil e 40 mil pessoas, né, que morreram de alguma forma em função da ditadura castrista. Né? Então, se a gente colocar no máximo, né, a gente tem 440 mil. 440 mil. Se for nesse máximo, a gente está falando numa ordem de 100 vezes mais, né, de mortes, né, num país que é muito menor. Né? A população de Cuba é menor que a da Bahia. Né? Acho que lá tem, e como saiu agora não sei quantos, né, 8, 9 milhões. Acho que na época também era próximo a isso, porque a população foi migrando, né? E no Brasil, sei lá, quando começa a ditadura militar, era 90 milhões, né, e tal. Ou seja, 10 vezes mais, né? Então, né, população 10, 15 vezes maior, e a morte deles é de, no máximo, 100 vezes, e de, no mínimo, divide por 4, 25 vezes, né? Então, assim, aí você... É importante ter esses números, né? Não é para relativizar um outro, não, justamente para ter senso de proporções. Sim, né? sim. Então, a mesma coisa, tipo, eu não vou dizer
que aí você tem regimes tirânicos, como o stalinismo, né, comunista da União Soviética, ou o nacionalsocialismo de Hitler, né? Então eles são um nível de tirania acima, né? O Mao Tse-tung, esses três aí realmente são os piores da história da humanidade, né? Junto com o Pol Pot, talvez, também. Então, assim, aí depois você vai tendo níveis de ditaduras, né? Entre mais autoritárias e menos e tal. E a mesma coisa na democracia, né? A gente tem democracias, né, mais sólidas e, tipo assim, você não dá para comparar a democracia, sei lá, da Austrália, da Suíça com a democracia do Brasil ou da Bolívia, né? Que eu acho que o Brasil está mais próximo da Bolívia do que da Austrália, né? Eu não acho nem, na verdade, que a gente está na democracia há algum tempo já, né? Mas, enfim, aí já é outra questão. Mas, assim, essas são as coisas... Cuidado com o que você acha. Pode ser que decanta. Em nome da democracia. Obviamente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala aqui no seu livro uma coisa que eu achei muito interessante. Eu até frisei aqui. O seguinte, você coloca a suposta benevolência dos guerrilheiros e a justificativa da violência. Mas essa é uma coisa muito interessante. Tem um dos pontos que eu trago, tem um dos livros que foi um dos livros que mais influenciaram gerações e gerações de brasileiros, que é chamado Nova História Crítica, de um autor chamado Mário Schmidt. Esse livro aí, já vi, depende de cada um, bota um número, né? Mas diz que foi comprado 10 milhões de cópias, não sei se foi isso, talvez um pouco menos, um pouco mais. 10 milhões de cópias? Que atingiu até 30 milhões de estudantes, né? Esse livro, na minha época eu cheguei a ler esse livro, muita gente viu, depois foi retirado recentemente. Mas assim, foi um livro que funcionou ali, eu acho que no início dos anos 2000, por alguns anos ali. Então, assim, era utilizado para formar, né, os alunos do ensino médio. Esse livro ele traz essa perspectiva do paredão. Hoje até, digamos assim, eles passaram a ter livros um pouco mais discretos, né? Esse Nova História Crítica, acho que é interessante de ver, quem puder ter acesso e comprar esse livro e ver, que ele era mais descarado, assim, o jeito que ele falava, aquela linguagem, assim, bem, sabe, do imperialismo yankee, dos malditos, tem uma carga ideológica. Uma carga ideológica muito mais clara, mais óbvia. Até outros hoje, eles tentam disfarçar um pouco, eu identifico que eu tenho já um faro mais apurado, né? E consigo pegar. Mas assim, ele trazia a questão do paredão. Esse, por exemplo, hoje, os livros de hoje, eles omitem do paredão. Mas esse ele falava, pelo menos, né? Ele falou. Só que ele falou do paredão e ele fala de forma assim a legitimar. Ele fala assim, não, pô, a gente teve o paredão lá, mas tem justificativa moral. Na verdade, ele estava ali fuzilando os carrascos, né, do regime de Batista. A gente estava fuzilando os inimigos da Revolução e tal. Então ele bota desse jeito, assim, entendeu? Era um fuzilamento do bem. Então, tipo assim, pô, tá matando fuzilamento ético. Exato, é porque você tenta criar uma carga emocional, né? Por exemplo, assim, se você chegar no Brasil também, chegar um brasileiro médio e falar assim, pô, sei lá, tem um pedófilo e um estuprador, e, tipo assim, a galera matar, ele fala, ninguém vai, deixa matar esse cara aí também, né? Pedófilo e estuprador, ninguém vai ligar muito se matarem, né? Mas a questão é que, isso, ele utiliza isso, né, para basicamente opositores. Claro que tem a questão da própria disputa uma mini guerra, né? Mas foi uma disputa armada que teve inicialmente também, mas não foi muito. Mas assim, ele dá essa justificativa moral, né? Tipo assim, não, eram uns carrascos do regime e tal. Né? Nos livros mais atuais, em geral, eles não falam, eles omitem o paredão, né? Eles não falam, tipo, apagam da história, né? Como não pegou bem essa parte, agora não conta, não. É melhor não falar, porque fica meio constrangedor e tal. Aí eles mudaram um pouco. Liga o George Orwell aí, né? Apaga. Mas assim, o interessante é trazer, eu trouxe porque esse livro, ele falava disso e trazia uma justificativa moral. Tá? Aí eu quis apontar e deixar bem claro isso. Hoje eu acho que, como você falou, eles ficaram constrangidos, né? Porra, eu acho que ficar justificando fuzilamento de opositores, eu acho que tá meio pego mal, né? Aí eles... pra eles é lindo, né? Assim, lindo, mas pega mal, né? Pega mal. Sim. Mas eu lembro quando eu estive lá, eu tirei foto... você foi pra Cuba? Sim. Tinha muita... E na época eu era de esquerda, eu fui convidado do governo cubano para ir para lá. Então, né... Não teria a possibilidade de viabilizar o visto, porque precisa de visto, né? Para você ir lá, sendo estrangeiro. E eu lembro que eu tirei muita foto de publicidade estatal e tinha uma lá que chamou a atenção, que era Revolución es no mentir jamás e nem violar princípios éticos. Para ter dimensão de
como é esse policiamento do pensamento, né? Total. De você ver essa frase, ela tem uma atração filosófica, que aí vai de encontro com o que você está nos trazendo, né? Então, para legitimar, há um fuzilamento ético, né? Então, tudo bem, vocês vão compreender se eu colocar todos, né, os opositores que mentiram e violaram princípios éticos da Revolução, né? Não tem aqui um web comunista aqui, que não vou citar o nome, né? Mas tem que ele falou abertamente, tipo assim, não, de fuzilar a burguesia, não teve outro professor, que é professor universitário, né? Sim. Acho que é Mauro Iazzi também, que ele falou que daria uma boa bala, né? Para a direita. Não, é o Mauro Iazzi, ele falou que daria uma boa bala, uma boa pá para a direita, um bunda mole. Tem que dar nome aos bois. Mauro Iazzi é um bunda mole. É uma ferramenta de desumanização, né? É uma ferramenta de desumanização, né? Você desumaniza. Você começa esse processo. No Brasil acontece um pouco isso, né? Sim, o bolsonarismo também, o bolsonarismo seria... Aí ele equivale à extrema-direita, a extrema-direita se equivale a nazista. Então, assim, matar nazista, tá beleza, entendeu? Então, assim, é isso. Você desumaniza primeiro para depois ter a perseguição, né? Mas eu fiquei sabendo de uma fonte aí que agora existe um código entre os universitários, né? Não os universitários em geral, né? O pessoal de esquerda dentro das universidades, que eles são uma maioria, mas qual é o código? Quando o estudante ele é LGBT e ele quer praticar sexo com outro homem, ele chama o cara de extrema direita. Por quê? Não, é uma cantada deles. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo aqui. É uma cantada. Ou quando ele quer que uma mulher faça uma coisa com ele. Eu não vou falar nada aqui. Tem a ver com eletricidade, vocês vão entender, né? Os entendedores vão entender. Ele fala, não, isso daqui é de extrema direita, porque na verdade ele está dizendo que tem interesse sexual na pessoa. Eu fiquei sabendo disso. Aí então, comunidade LGBT, não sei o que. Não, eu tô brincando, eu tô enchendo o saco. Agora o papo é o seguinte: você tocou num ponto no livro que aí é de pegar fogo, o pessoal da esquerda vai ficar louco, né? O embargo, né? E a culpa americana pelo fracasso econômico, né? Cubano. O embargo é a carta na manga deles, né? Sempre a culpa. Você fala, mas o socialismo não funciona. Aqui, eu tô com a carta do embargo aqui na manga. Tudo é culpa dos malditos Yankees, né? Os malditos Yankees. Não me permitiram participar dessa festa do mercado. Exato. Ou seja, eles defendem agora o livre comércio, né? Mas tem várias contradições aí dessas, né? Mas eu trago assim, por exemplo. Primeiro, eu dou, na verdade, uma justificativa moral do início do embargo, porque o embargo tem várias fases, né? E não é com essa amplitude que eles falam, mas assim, existiu por um momento. E qual é a justificativa? A justificativa é o seguinte: houve expropriação de propriedades e de bens dos americanos lá, no valor da casa de bilhões. E bilhões, eu falo na época dos anos 60, é muito mais que hoje, né? Então, assim, de bilhões de dólares. De refinarias, de fazendas e tal. Então, assim, quando você tem um país que é roubado você é roubado, né? Você tenta alguma coisa da justiça, né? Mas quando um país rouba o outro, como eles roubaram, que é o nome correto para expropriação, é roubo, né? Roubo de propriedade. Então, aí tem uma reação política em virtude disso, né? Beleza, então trazendo essa justificativa da origem, né? A origem é totalmente ilícita porque é uma retaliação a algo que foi feito antes contra os americanos, né? Agora, qual é digamos hoje, né? Atualmente, qual é que é realmente o total, né, abrangência disso? Existem vários setores, né, como alimentos, remédios, que podem ser exportados dos Estados Unidos. Certo? Isso aí já acontece e existe um comércio grande. E além disso, uma das coisas que mais Cuba precisa para sobreviver à economia dela são os remessas internacionais dos cubanos que moram na Flórida. Como assim, que embargo é esse? Que você vive do seu maior inimigo, né? Os cubanos que foram para os Estados Unidos, né? Para o país que é o Satã deles, que é o grande inimigo. Aí eles vivem o quê? Da esmola, né? Das remessas internacionais, que os cubanos que moram na Flórida mandam para lá. Que embargo é esse que você está mandando remessa de dinheiro? Então, assim, a gente vai mostrando que esse embargo não é tão embargo assim, né? Outra ideia que eles trazem também é a ideia que, tipo assim, eles equivalem em embargo a bloqueio, né? Porque o bloqueio, que a gente lembra muito na época das guerras napoleônicas, né? Que Napoleão tentou fazer a Inglaterra para que ele não comerciasse com nenhum outros países, né? E nos Estados Unidos nunca aconteceu isso. De bloqueio, não. Né, que assim, todos os países do mundo podem comerciar livremente com Cuba. Só que a questão é que eles não têm muito o que comerciar e não têm dinheiro também para comprar muita coisa, entendeu? E eles têm uma recorrência de dar calote também enorme, que inviabiliza realmente as relações. O Brasil mesmo mandou dinheiro pelo BNDES, né? Investimentos
na ordem de bilhão e que eles deram calote. Isso aconteceu com vários países, então sempre dão calote, dão calote. Né? E aí, eu trago mais um argumento ainda, já trouxe alguns, né? Mas mais um argumento para acabar de vez com isso. Se a culpa, na verdade, do fracasso econômico, né, em virtude do embargo, por que o comunistinha aí, o web comunista que está aqui olhando, se revirando aqui, ele está falando mal do embargo, está aqui chateado comigo? Pense nisso. O Cuba recebeu da União Soviética o equivalente a 8 vezes o valor do Plano Marshall. 8 vezes o valor. 8 vezes o valor do Plano Marshall? Plano Marshall Você não está exagerando, não? Não, isso aí tem um dado, a historiadora Irina, porque o sobrenome é russo, eu não consigo lembrar, citado pelo Carlos Montaner, né, minha fonte que eu utilizo. Ele fala isso. Então, assim, o Plano Marshall serviu, deu um dinheirinho e o que aconteceu? A Europa, nos anos 50 e 60, bombou a economia, o boom, né? A economia bombou depois da guerra, né? Só que lá em Cuba não, porque o que acontece? Que é o que o comunista não entende. A razão não é o embargo, a razão é que o sistema comunista, o sistema socialista na economia, ele não funciona nunca. Entendeu? Você pune quem produz, você premia a quem é vagabundo. Então, assim, quando você tem um sistema que pune quem produz e premia quem é vagabundo, ninguém quer produzir, pô. É isso, só que eles não conseguem entender isso. Então, o sistema econômico é sempre fadado ao fracasso. Não existe, tipo assim, a economia socialista total de 100% estatal é impossível. Porque, assim, mesmo nos regimes mais comunistas, é preciso ter alguém, a iniciativa privada produzindo, para você pegar imposto deles. Né? Porque o Estado não produz. Né? Então, assim, e quando você coloca o Estado para interferir em mais setores, né, a produção vai ser cada vez menor. Como um exemplo lá que eu falo também de reforma agrária e reforma urbana, se quiser te falar depois aqui. Mas, assim, a gente traz, sabe? Mas assim, então é isso. Então assim, o modelo é fracassado. Eles receberam bilhões do plano de ajuda soviética, maior que o Plano Marshall, né? Que fez a economia europeia se reerguer. Né? O embargo é muito menos amplo que eles falam, não é bloqueio. Né? Existem vários setores que mandam dinheiro. Quando então, você diz que o embargo é menos amplo, o que você quer dizer com isso? Porque a ideia que eles trazem é que, tipo assim, não existe zero comércio entre Estados Unidos e Cuba, né? Ou ainda pior, os mais mau caráter, né? Que tem, quando for mais canalha ainda, e vai dizer, não, que impede o comércio de Cuba com outros países, que é uma mentira total. Isso o que você mais ouve. Isso é mentira total. Realmente o embargo, o comércio entre Estados Unidos e Cuba é limitado, sim, mas não é inexistente. Né? E existem vários setores, como eu te falei, de alimentos, de remédios que podem ter. Agora sim, e existe a remessa, como eu te falei, a remessa financeira é uma das coisas que sustenta a economia cubana. Eu fico impressionado às vezes, que assim, me parece que é um erro muito primário, às vezes me parece proposital. Quando você vai iniciar, sei lá, primeiro bimestre de economia, né? Você vai pegar, o professor Eduardo aqui tem uma especialização em economia, né? Você vai pegar ali a lei da oferta e da demanda, né? Lei do básico da economia, né? Lei da oferta e da demanda. Oferta, quanto de produto tem na prateleira, demanda, quanta gente quer comprar esses produtos que estão na prateleira. Você tem esse equilíbrio. Quanto maior for o número de pessoas que querem comprar e quanto menor for o número de produtos que está ali, maior vai ser o preço. No processo de precificação mais alto vai ser o preço das coisas. Só que isso depende de uma série de fatores. Né? A economia básica ela é dividida em fundamental, é dividida em 3 setores, né? Extração, indústria e comércio. O cara que está extraindo, o cara que está industrializando, o cara que está comprando e vendendo. Então, o básico do pensamento econômico. De qualquer escola vai se basear nisso. Então quando você pega o socialista, ele vai ter um pensamento maluco, assim, inaceitável, e que você vê isso nas bases do PT lá nos anos 80, dizendo que é o seguinte, defendendo o congelamento de preços, defendendo esse tipo de coisa, e a ideia na cabeça deles é o seguinte, olha, eu ganho um número X de salário, sei lá, salário mínimo, pronto, né? Para ter uma métrica. Quando o preço das coisas aumentam, não é porque os fatores de precificação levaram o comerciante, o industrial, ou o agro, ou qualquer outro extrator, minerador, etc., a subir o preço. Não é porque os fatores levaram ele a subir o preço.
é porque ele quer ganhar mais. Esse cara é muito ganancioso. Então vamos fazer o seguinte, a gente estabelece que o preço máximo é esse aqui. Ou a gente tabela o preço mesmo, deixa que esse preço fixado. Só que, cara, isso não vai funcionar nunca, assim, e me parece que é um erro tão primário, que, assim, absolutamente inaceitável. Mas, da sua experiência com isso, que você até tem um capítulo, daqui a pouco eu vou separar aqui falando de algo do gênero, como que você enxerga isso? Você acha que isso que eles realmente acreditam nisso que eles estão dizendo? Não, ou... me parece inaceitável. Tem vários aspectos, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, isso que você está falando, o tabelamento de preço na economia, isso foi tentado já, talvez o professor aqui traga até um exemplo anterior, mas eu sei que desde Diocleciano, em Roma, teve um tabelamento de preço que fracassou. Assim, eu acho que tem praticamente 2000 anos de história de fracasso no tabelamento de preço. Isso aqui teve na Revolução Francesa também, teve na Revolução Bolchevique, teve em vários momentos, fizeram o tabelamento de preço, com essa ideia do preço justo e tal. Só que isso assim, Ricardo, inicialmente, o tabelamento de preço na Argentina agora, na Venezuela, tem exemplos infinitos de tabelamento de preço e que não funciona nunca. Né? Porque é o que você está dizendo. Chega esse burocrata e ele acha, não, ele está tendo lucros excessivos e tal, então vamos tabelar, vamos controlar, porque não pode ser assim, para dar para o povo. Inicialmente, você tem um ganho político. Né? Quando você chega e faz isso, né, de trazer essa questão de tabelamento, tem um benefício político inicialmente. Né? Poxa, ele está fazendo alguma coisa por nós, né? Ele está indo contra os empresários malvados e tal. E aí popularmente isso é bem aceito. Né? Só que, isso é bem aceito popularmente? Inicialmente. Só que depois vem a inflação, depois vem o desemprego e aí o pessoal deixa de aceitar, entendeu? Como acontece na Argentina, na Venezuela. Inicialmente, poxa, não, ele está salvando a gente porque ele está aqui brigando contra os oligarcas, brigando contra os empresários malvados. Então a narrativa, politicamente, tem que entender que funciona por um tempo. Sim. Só que aí depois, economicamente, vem o preço. Né? Na Argentina, sim, também. A Argentina também. Inicialmente, não. Poxa, Milei agora está tirando os... Aqui no Brasil, muita gente falou isso. Milei está tirando um monte de auxílio, que absurdo que ele está fazendo isso. Agora tem um período ruim, né, de ajuste da economia, só que agora a economia está voltando a bombar e com preços mais saudáveis, né, com a economia mais saudável e está dando certo. Né? Mas é isso. Então, assim, entenda que existe um benefício político inicial. Quando você chega assim, em Cuba os caras falam isso. Você acha que esse benefício político inicial é uma coisa de adesão popular? E isso funciona por algum tempo, né? Alguns anos ali. Então, assim, chega assim, por exemplo, a reforma... Seria mais uma estratégia de conquista do poder. Política, né? Manutenção não dá, mas política... por um tempo dá, você fica de bonzinho na história, né? Então, a reforma urbana que eles falam aí, os livros didáticos falam amplamente disso. Não, porque ele foi lá e reduziu em 50% os aluguéis. Pô, imagine você é um cara aí bora na periferia aqui de São Paulo, né, de alguma cidade aqui do Brasil, e aí chega o cara, meu irmão, e baixa 50% do seu aluguel, você vai ficar feliz com esse cara, pô. Entendeu? Aí só que o problema é que ele não veio depois. O que acontece? Quando você faz isso, o setor imobiliário deixa de querer construir. Sim. As pessoas deixam de querer comprar imóvel porque vão dar prejuízo. Entendeu? E aí começa a cair a oferta de imóveis, né? E aí as pessoas vão ter depois, até o preço vai ficar mais caro de tudo. Sim, sim. Só que assim, é uma coisa complexa entender isso. Sim. É mais fácil entender que ele é bonzinho porque ele baixou o preço do aluguel. Sim. Que é algo que está difícil na sua vida, ele vai intervir para facilitar a sua vida, então... Você já fica feliz com ele, politicamente. Ou seja, está correlacionado com a capacidade de informação dos cidadãos, né? Vocês estão com mais consciência da estrutura política, da estrutura econômica, menos eles caem nesse tipo de narrativa, de não mentira. Tem informação, não tem essa informação. Sim, sim. Então, assim, em geral, o que a gente vai saber, vai aprender, digamos assim, não vai ter formação econômica, de economia. Você vê que como a esquerda, né, ela quando tem uma iniciativa de tentar trazer matemática básica, finanças básicas, né, no ensino médio, como eles são contra isso, né? Sim. Não, eu tô assustado, porque esses dias atrás, o Haddad ele deu uma declaração que sem brincadeira, eu só não caí da cadeira. Eu não tô brincando. Eu só não caí da cadeira porque tá a trava aqui atrás. Sabe aquela hora que você fala, não acredito. Se não tivesse a trava, eu tinha caído, minha perna tinha ido pro alto. E eu não tô brincando. O Haddad disse o seguinte, ele falou que achava um absurdo. Eu vou resumir, tá? Não foi com essas palavras. Ele falou que achava um absurdo que o pessoal que comprava os títulos do Tesouro não pagasse imposto. Eu falei, Haddad, deixa eu te explicar uma coisa. Título do Tesouro é empréstimo que o empresário faz pro Estado porque o Estado está confessando que não tem dinheiro.
Tem que explicar o básico, né? Não, ou seja, ele tá dizendo assim, ó, o Estado tá dizendo, ele quer tirar imposto em tudo, meu irmão, de tudo. O Banco Central chega assim, empresário, por favor, me socorre, que acabou o dinheiro do cofre público. Eu tô emitindo um título do Tesouro, você compra aqui, daqui 2 meses eu te pago com o preço da Selic, eu te pago com um número X de juros. O Haddad virou e falou assim, não é possível, esses caras estão ganhando muito, tem que taxar. Tem que taxar, ele quer taxar tudo, Não, e é surreal, mas eu tô rindo, mas é de nervoso. É de nervoso. É muita burrice. Não, mas assim, uma coisa que as pessoas não entendem, porque é o seguinte, eu até, quando entrou o governo, eu fiz um texto lá pro... eu confesso, desculpa, eu confesso que quando eu ouço essas coisas, quando eu leio essas coisas, quando eu ouço, eu fico pensando, não é burrice, cara, isso aqui ou é sadismo, sério, ou é sadismo, ou é estratégia revolucionária, cara. Pode ser, mas eu tenho eu também deixo a hipótese aberta de que pode ser burrice também, entendeu? Porque eu deixo em aberto, porque, por exemplo, eu quando começou o governo Lula, eu fiz um texto pro La Gaceta de la Iberósfera, né, o jornal da Espanha, e aí eu fiz um perfil tanto de Haddad quanto de Dino. E Haddad, ele tem esse estilo dele de tucano, né? Ele tem um jeito mais de tucano que Faria Lima gosta. Ele tem digamos assim, ele fala de forma educada, né? E ele tem assim tem bons modos, né? Ele tem bons modos e tal, ele tem a fala mansa, entendeu? Toma banho e tal. Aí a pessoa acha que por isso ele não é radical. Só que assim, o livro, o texto da dissertação dele, se não sei, no mestrado, não sei o que, que ele falou na verdade sobre a economia soviética. Isso final dos anos 80, início dos anos 90, né? No mais recente, ele fez uma atualização, né, do livro do manifesto, né, manifesto do Partido Comunista, manifesto de Karl Marx, né? Aí ele fez uma releitura disso recente, entendeu? Ele já falou abertamente que as grandes influências dele também foram da escola de Frankfurt. Então, assim, a base dele intelectual, né, são desses autores marxistas radicais. Tanto no âmbito da escola de Frankfurt, mas também esses comunistas de velha guarda. Entendeu? Então é isso que ele pensa. Você vê, Haddad só pensa o quê? Tributar. Entendeu? Ele quer mais dinheiro para o Estado, porque ele acha que o Estado vai induzir a sociedade a crescer. Só que o que ele faz, ele pega esse dinheiro, vai dar para essa máquina. Talvez por... Não sei se ele realmente acredita que ele vai induzir, mas eu acho que o que o PT quer, no fim, né, é arrecadar cada vez mais imposto para dar para sua galera, para seus amigos. Né? Eu acho que é esse que é o objetivo. Tá. Então, ele não vai dar aquela hora, não. A gente vai dar para o Estado incentivar a economia. Não, eu acho que ele vai dar para os companheiros, meu irmão. Porque realmente você pega, você imaginar a Petrobras, né? Aí, o pessoal está dizendo, não, a Petrobras antes estava lucro, agora está dando prejuízo. Está dando prejuízo para a Petrobras. Mas quem tiver lá, quem está com as mamatinhas lá dentro da Petrobras, está com a conta no azul, meu irmão. Tá faturando. Um cara que é sindicalista lá, um cara que tá no alto escalão lá, você acha que ele tá triste? Não, ele tá ganhando muito dinheiro. O que você tá me falando, é preocupante, porque é o seguinte, quem leu o Manifesto do Partido Comunista, ele tem 4 capítulos, só um livrinho curtinho, né, 30, 40 páginas. No final do segundo capítulo, o Karl Marx ele vai colocar ali 10 metas. Quando você cumprir essas 10 metas, você chegou no comunismo, né? Uma delas é imposto gradual e progressivo. É o que ele faz, né? Então, o que você está me dizendo é o seguinte, é que o que ele está fazendo não é burrice, é proposital. Exatamente, eu acredito. Exatamente, o professor falou isso na época que ele falou também desse artigo. Ele comentou, isso anos atrás. Não, eu fico em dúvida, porque uma das coisas assim, quando o professor lá foi debater com o morto muito louco do PT lá, Ué? Eu esqueci o nome dele, o Eduardo Suplicy. Ele foi debater com o Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, eu achei que tinha alguém segurando atrás dele, assim, né? E quando ele fosse entrar para debater, ia tocar a música. Brincadeiras à parte. O Eduardo Suplicy, ele confessou a estratégia Clord Piven sem falar o nome. Como é a estratégia Clord Piven? Desculpa. A estratégia Clord Piven é o seguinte: tinha dois intelectuais de esquerda americanos, o professor Richard Clord e a esposa dele, a Frances Piven, né? E eles chegaram à conclusão, numa releitura marxista, que ao invés de você fazer o que o Marx queria, que é você inflar Estado até ele explodir, e aí você vai ter o Estado anarquista que o Marx não saberia dizer o que seria, como que ele seria. Então ele fala assim, a gente vai chegar no comunismo, mas eu não sei como vai ser, né? O Richard Clord e a Frances Piven, eles dizem o seguinte, você não precisa fazer isso. Para você fazer, aí eles tinham uma estratégia reformista, não revolucionária. Como você, o reformismo americano, como que você faz isso? Você faz o seguinte,
você pega os benefícios que o Estado dá, tipo, vamos supor que no Brasil seria um Bolsa Família. Um Bolsa Família ou outros programas sociais. E você coloca o máximo de gente que você puder. Todo mundo que você puder pendurado no Estado. Vai ter um momento que o Estado vai abrir o bico. O Estado não vai aguentar, o cofre público não vai ter dinheiro para todo mundo, a economia vai travar, porque você não vai conseguir continuar girando. E no momento que isso daí travar, você apresenta a solução. Você cria o problema para vender a solução. Qual é a solução que você propõe? Renda básica universal. Você fala, todo mundo tem direito a um salário X, e esse salário X... Então, a estratégia Color de Pive, ela é reformista e ela serve a quem quer buscar a renda básica universal. O Thomas Sowell é um dos grandes denunciantes disso aí. Ele diz o seguinte, olha, o reformismo do Color de Pive não é uma estratégia para você conseguir apenas renda básica universal. A estratégia Color de Pive, ela serve para você, né, não só para você adquirir controle, mas para você, na verdade, você está sabotando o Estado. Só que os comunistas que queriam fazer a Revolução Marxista amaram essa estratégia, porque eles falaram, cara, é assim, a gente não quer fazer reforma, a gente não está procurando renda básica universal, a gente quer fazer revolução mesmo. Só que é o seguinte, cara, isso que eles deram foi uma tremenda de uma ferramenta. Né? Funciona pra caramba, né? Um cálculo muito... Assim, na verdade, eles publicaram isso, se eu não me engano, na década de 60, no jornal americano, um artigo lá, e depois esse artigo expandiu pra caramba, se tornou matéria de faculdade, etc. Só que o grande lance é que é o seguinte, o Eduardo Suplicy, ele confessa a estratégia Color de Pive sem citar o nome deles, né? Sem falar que é a estratégia Color de Pive. Ele defende muita renda. Ele defende isso. No debate com o professor Olavo de Carvalho, ele abre o debate falando isso. E o professor Olavo de Carvalho falou muitas vezes, pessoal, isso daqui é estratégia Color de Pive. E falou. Só que ela, cara, ela serve muito aos interesses revolucionários. Porque, cara, o que é isso? É você aumentar... Você vai dar um monte de benefício, todo mundo que está beneficiado vai querer manter aquilo ali, e depois para tirar, como é que tira isso, né? Não consegue tirar depois. Não tira mais. Não tira. Agora, puxando esse ponto, né, eu ia perguntar alguma coisa, eu acabei me perdendo, mas eu vou voltar. Depois que eu tive Covid, minha memória ficou uma porcaria. Tá? Você coloca aqui uma coisa que o período especial, colapso da economia cubana após o fim da União Soviética, né? Eu queria muito falar sobre isso, porque é uma área cinzenta, né, da história, né? Uma área que quase ninguém fala. Isso eu coloquei nas omissões, né? Que isso é difícil se falar disso. Acho que tem algum outro. Tá na área das omissões? Tá na parte das omissões. Então eu acertei, a área cinzenta mesmo da história. Porque assim, eles não falam, porque o que acontece? O período especial, na verdade, mais do que colapso, né? Socioeconômico de Cuba. O regime comunista, né? Acho que como no socialismo em geral, como Margaret Thatcher dizia, né, o socialismo só funciona até acabar o dinheiro dos outros, né? Então, assim, Cuba, por muito tempo, ela funcionava porque tinha meio que a mesadinha da União Soviética, né? É o que sustentava. Então, a economia falida, mas você está dando dinheiro ali e aí vai se segurando. Entendeu? Então, você consegue manter ali algum nível de saúde, algum nível de educação, algumas coisas, porque está entrando um dinheiro de fora. Só que o que acontece? Um período especial é o quê? É o colapso. Você tem em 89, né? Você tem a queda do Muro de Berlim, né? E também em 91 a dissolução da União Soviética. E com isso, já há algum tempo já vinha reduzindo os gastos naquele gastar, porque estava em colapso, né? Colapsando a economia soviética. Então, assim, a mesada caiu absurdamente, né? Como era uma economia muito dependente da União Soviética, das exportações, de tudo, né? A economia chegou a cair mais de um terço, 34%, 35%, né? Em 3, 4 anos, né? Eu acho que é de 90 a 94, uma coisa assim, né? Então, assim, despencou. Então, você pega vários indicadores lá, assim, de produção, produtividade caindo, de exportação, e depois vem a inflação. Assim, um período de penúria socioeconômica total. Entendeu? Então, e que mostra, né, o fracasso do regime, porque é um regime que basicamente só vivia de mesada, né? Então, assim, corta a mesada, aí vem a realidade, né? Aí, por um tempo, né, o Fidel Castro, ele tem que buscar um novo
alguém para parasitar, né? Porque na verdade a economia socialista precisa você precisa parasitar alguém, né? Seja os empresários no país, né? Os ditos burgueses e tal, ou ele tem que parasitar alguém de fora, né? No caso ele parasitava a União Soviética. Então ele vai procurar alguém para parasitar novamente, que seria a Venezuela chavista. Que é um acordo, né, que eu falo até num artigo acadêmico que eu tinha publicado um tempo atrás. Ele solta da União Soviética, fim do Pacto de Varsóvia, 91, pá, acabou que a União Soviética dissolveu, né, em 91 não tem mais, pronto. Aí, tipo assim, tava em crise econômica também, né, então não dá pra ficar dando dinheiro pra eles. Uma das razões pelas quais aconteceu o fim do Pacto de Varsóvia, né? Também, o Pacto de Varsóvia seria mais militar, né, mas assim, mais a questão assim da União Militar, que seria o oposto da OTAN. Sim. Mas aqui eu tô falando mais a questão econômica mesmo da União Soviética. Tipo assim, colapsou. Tipo assim, acabou o dinheiro, acabou milho, acabou pipoca. Tipo isso, né? Então, não tem mais como... não tem mais dinheiro para dar aqui, entendeu? Acabou a teta da vaca secou, não tem mais nada, entendeu? Então, assim, aí os anos 90 ficam realmente bem ruins. Aí, a partir dos anos 2000... né, Hugo Chávez, que era também um comunista e tal, aí ele faz um acordo que ele começa, porque a Venezuela tinha muito petróleo, né, ainda tem, mas assim, por um período no chavismo ainda funcionou, porque o preço do petróleo disparou, né, uma das coisas que mais ajudou, né, as pessoas não fazem essa correlação, mas que mais ajudou Hugo Chávez na época foi a guerra no Iraque. Né, porque fez o preço do petróleo disparar. Né, e para a Venezuela foi bom. Claro. Então o preço disparou da Venezuela, então ele estava entrando muito capital, ele podia fazer um monte de benefício social, porque as contas estavam bem. Sim. Ele fez o cartão petróleo, né? Cartão, dando dinheiro. Isso que eu ia falar, o cartão petróleo. Sim. Tudo. E aí ele também passou a dar muito dinheiro para Cuba. Então em Cuba deu uma respirada nesse momento, né? Deu um suspiro. E aí vai. Mas aí depois o regime socialista, como a gente sabe, né, não funciona, colapsa a Venezuela, né, a inflação dispara, a economia acaba a produção, né, você vai fechando tudo, e aí com a economia despenca da Venezuela, aí acabou mais um parasita, né, então não tinha como parasitar mais a Venezuela. Aí vem um novo período especial, né, equivalente, né, principalmente depois da Covid, né, que aí a economia também, e eles dependiam também do turismo. Aí pronto, aí mais um colapso, que agora do pós-Covid-20, que a gente teve uma imigração, né, de aproximadamente 18% da população, né, em 2021 a 2024. Então, assim, é de colapso em colapso, a economia é péssima, tem o que fica falando aí, que lá as coisas são boas, a educação, isso é conversa fiada, isso é balela. Lá é uma economia muito ruim, você teve lá também, né? Você sabe, assim, os prédios caindo aos pedaços, então, assim, o serviço de saúde, na verdade, é um SUS, né? É um SUS com menos dinheiro, piorado. Mas, enfim, período especial, eu acho que é isso que eu poderia falar, né? Certo. E eu ia te perguntar também, o senhor Lucas, sobre o impacto na educação, que você começou falando, né, do índice de alfabetização, que é outro mito, né? Eles sempre defendem, não, Cuba tem, né, 99%, né? Eu lembro que até tinha numa nota de pesos cubanos atrás escrito "Si se puede", que era o processo de alfabetização intenso, né? Seria um intensivão, vamos colocar assim, feito pelo governo cubano, envolvendo a alfabetização, inclusive, de adultos. E aí tinha, né, o "Si se puede", que era a campanha lá. E isso no verso do peso cubano, no verso da nota. Para quem não sabe, é igual tem aquelas notas antigas de cruzeiro, cruzado, né? Sempre tem alguma inscrição e atrás, salvo engano, de 2 pesos cubanos, 5 pesos cubanos, estava escrito "Si se puede". Era um incentivo de alfabetização. E aí eu queria saber, dentro do seu estudo, né, que você publicou no livro, esse comparativo do período do Fulgêncio Batista, que já tinha 80%, né, como você nos trouxe, de alfabetização, e a mitologia, vamos colocar assim, do período da Revolução Cubana. Exato. Esse índice de alfabetização mais alto aconteceu em todos os outros países também na América Latina, aconteceu só lá. Mas o que eu procuro desmontar no livro assim, é trazer a ideia, não é que a educação lá seja de qualidade, que não é. Sim. A educação de lá é uma educação de doutrinação, de alinhamento a um partido político. Aí eu trago o exemplo, esse que você falou, uma das coisas que os livros também gostam de ressaltar, a famosa campanha de alfabetização em 1960, né? Que aí a alfabetização em massa e tal, mobilização popular para alfabetizar e tal. Aí eu digo para você, o primeiro exercício, né, a ser feito nessa alfabetização, isso é interessante para vocês pensarem qual é o modelo de alfabetização. Né? Era basicamente uma carta de agradecimento a Fidel Castro. Né? Ou seja, já mostra
essa questão ideológica, né? Essa questão de alinhamento partidário, né? Tem uma autora que eu uso, que é Rosa Smith, que ela escreveu um livro, né, em inglês, Educação, Cidadania e Identidade Cubana, Education, Citizenship and Cuban Identity, né? E faz um trabalho profundo dessa questão da educação. E aí ela mostra que as escolas de instrução revolucionária, né, que já mostra que existia um interesse de formar um novo homem cubano, entendeu? Então é isso que eles falam na escola. Então, assim, formar um novo cubano, de um alinhamento com o partido. Você tem diversas instituições, né, como os CDRs, que são os Comitês de Defesa da Revolução, né, a Federação de Mulheres, que aí eles trazem essas pessoas para lá, né? Então, assim, é uma educação sempre em torno de glorificação de Fidel Castro. Tem uns trechos também do você imaginar curiosos, né, dos livros didáticos lá, sempre uma veneração a Che Guevara, a Fidel Castro. Então isso está lá na alfabetização mesmo, no livro didático que você entrar hoje lá, eu te mostro o PDF. Está lá do Ministério da Educação de Cuba, está lá, eu te mostro. Então, assim, sério isso mesmo? Sério, se eu te mostro no meu computador. Inacreditável. Não, eu acredito em você. Mas eu tô até com o laptop, se você quiser eu mostro o documento mesmo, o livro didático em si. Tá? Eu acredito. Então, mas é bom servir para você ver o nível de absurdo, né? Então, assim, o que é? Na verdade, a educação de doutrinação. Sim. E aí eu tento também refutar com outro argumento que eu trago para dizer assim, olha, essa educação não é qualidade. Por quê? Educação de qualidade, existe produção de ciência e de tecnologia, né? Que eu acho que não é o que acontece, né, no caso de Cuba. Quando você olha lá, aí, por exemplo, eu botei índice de complexidade econômica do MIT, que mostra, ele está em último, acho que é 122, 122. Tem um outro índice que é similar a isso, que é dos produtos, né, que são vendidos, que está entre os últimos também, não chega a ser o último como esse. Então, assim, se existisse uma educação de qualidade, né, por exemplo, você vai na Alemanha, você tem realmente uma grande produção de automóveis, né, você tem indústria química muito forte, né. No Japão você tem robótica, carros também, que são produtos mais avançados, né? Então você precisa ter, né, pessoas de mais gabarito, né? Engenheiros, gente capacitada e tal, para produzir isso. Você está se referindo ao seguinte, a formação acadêmica para gerar indústria de ponta. Exato, você precisa ter uma educação boa para gerar isso. Tá? Então quando você não tem nada disso, eu acho que é um indicador que a educação não é boa. Sim. Mas se você não tem desculpa, você não conseguiu nada, impossível. Está lá ainda com produção de cana e mesmo assim menos do que tinha antes. Né? E caindo. E caindo a produtividade, né? Então, como é que eu vou dizer que isso é bom, né? Não é. Entendi. Você fala no seu livro sobre a teoria reflexiva. No final. No final, mas eu quero abordar um ponto antes disso, mas já que a gente já está aqui, vamos falar disso, depois eu falo do outro. É o que eu brinquei aqui, chamei de revisionismo histórico. Você fala da teoria. Eu queria que você falasse um pouco pra gente da teoria reflexiva, porque é o seguinte: me parece que, entre outras coisas, a esquerda ela tá com muito, mas assim, uma quantidade insuportável de medo deste momento, assim, inclusive falando abertamente em censura de redes sociais. Claro. Porque muitas vezes o argumento que derruba eles, ele nem é dito. Nem é dito. Por exemplo, essa semana o Barroso lá no Supremo defendeu e ganhou a segurança vitalícia para ministros do Supremo. Então quer dizer que os ministros do Supremo agora eles terão seguranças particulares pagos pelo Estado, até depois de deixarem de ser ministros, né? Então, quer dizer, se você precisa de segurança nesse ponto, você está vivendo num país que tem terrorismo? Não. Né? Você tem um Hamas aqui dentro? Não tem. Você tem um Hezbollah se desenvolvendo? Não tem. Você tem crime organizado, você tem o PCC, tem MST também. Comando Vermelho, etc. Não, tudo bem, você tem crimes organizados locais, mas a população não é violenta. Você não tem um fundamentalismo maluco aqui dentro. Isso não existe. Então, o que justificaria isso? Nada, isso é uma confissão de culpa. No fundo, é uma confissão de culpa. Nós estamos fazendo coisas que desagradam demais a sociedade e nós estamos com medo desse grupo imenso chamado sociedade. Exato. Nós estamos com medo da sociedade, por isso precisamos de segurança contra a sociedade.
Aí, antes que alguém pensasse em pronunciar alguma coisa, teve agora no final de semana a Marcha para Jesus, e o ministro André Mendonça, que é cristão, ele estava lá andando livremente no meio do povo, o pessoal, teve gente tirando foto com ele, tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta dele, mas ele estava lá andando sem segurança, sem nada no meio do povo, e você falou, Barroso, então quer dizer que né, a mera foto de um dos ministros aqui, que está aqui tranquilo, por não concordar com tudo que você fala, refuta a tua decisão, refuta a tua defesa. Né? Você não precisa de um argumento pronunciado, enunciado sobre isso daqui. Você já tem a própria realidade te refutando. É uma evidência, né, concreta. No caso, eu vejo que assim, coisas que estão hoje sendo muito questionadas e com seriedade, e a esquerda sabe que ela está perdendo esse debate, por exemplo, você dizer, o nazismo era de direita. Peraí, vamos pelo menos conversar sobre esse assunto, vamos ver se isso acontece. Eles dizem que não pode, mas tem muitas pessoas, alguns intelectuais, outros aventureiros, que estão se colocando à disposição na internet, falando assim, pessoal, olha, o meu argumento é esse aqui. O pessoal da esquerda não vai gostar, vão dizer que é fake news, o João Hague, né? etc. Fazendo uma coisa muito legal, o João Hague, né? João Hague tem feito um trabalho bem legal nisso aí. Não, tem feito ele, tem feito outros também. Eu assisti o debate que aconteceu no Inteligência Limitada. Flávio Morgenstern. Do Morgenstern. Foi genial. A argumentação dele foi fantástica, né? Inclusive no primeiro argumento do outro contraponto dele, que eu também esqueci o nome dele agora. O Breno Altman. Ele chega, depois de tudo que o Morgenstern diz, ele vira e fala assim, na maior cara lambida, você é despropositado sem fundamentação acadêmica. O cara citou um monte de livros, levou os livros lá para mostrar fisicamente que tem fundamentação acadêmica. Ele diz, não, esses autores são os que eu não gosto. E depois diz que é despropositado quando ele estava com um propósito claro e enunciado. Ele falou que o propósito dele era provar o contrário. Ele falou, não, como que é despropositado? Né? Quer dizer, e você vê que é o seguinte, esse recuo, cacuete mental, se você não percebe que o cara tem um propósito e chama ele de despropositado, você está obviamente naquilo que o Olavo chamou de cacuete mental. Você tem um costume mental que você já não percebe mais o que você está fazendo. Você já está desconectado da realidade e você está vivendo só no mundo maluco no mundo paralelo do teu autismo intelectual. Você está ali numa loucura que você criou na sua cabeça. Você está vivendo no mundo dos unicórnios e o resto não interessa. Então, nesse ponto, eu acho que é fundamental isso que você chama de teoria reflexiva. O que eu tento trazer, digamos assim, eu trago uns conceitos, eu faço um esboçozinho no final, né? Eu acho que depois valeria até a pena eu desenvolver um pouco mais isso, talvez no artigo acadêmico ou algo nesse sentido. Né? Mas o que eu faço basicamente é o seguinte, que na academia tem um domínio, uma hegemonia do que chama teoria crítica, né? A teoria crítica vem realmente na escola de Frankfurt, mas assim a ideia é, não, vamos criticar tudo, não sei o quê, mas não é bem criticar tudo. Eles criticam, em geral, as coisas ligadas ao Ocidente, ao cristianismo, né, a tradição do direito romano, a base da sociedade ocidental. Só que eles, na verdade, eles criticam isso e com relação ao marxismo, ao socialismo, são críticas assim diferentes, né? Às vezes nem tão críticas ou às vezes críticas dentro do espectro deles, né? Então, o que eu trago dessa ideia de reflexiva seria um revisionismo ou alguma coisa desse tipo, seria algo similar, mas assim, o que eu busco fazer é trazer, digamos, essa ancoragem, botar uma ancoragem na realidade, nos fatos, né? É claro que também, quando a gente vai fazer história, né, a gente tem a escolha dos fatos que a gente vai utilizar, mas assim, ter uma base de realidade, né, e lógica e argumentação. Então, como você fala para mim, poxa, o embargo realmente fez a economia de Cuba acabar? Aí eu digo, não, por A mais B, não, a economia recebeu tanto de financiamento disso, a economia existe ainda remessa que recebe dos Estados Unidos. Quando eu numero esses 3 ou 4 coisas, aí desmorona o argumento do embargo, entendeu? Então é um pouco isso que eu faço. Claro. Então, assim, se eu boto isso, a educação de lá, beleza, não, educação é doutrinação. Você tem lá a primeira. Quando você vai lá, faz a alfabetização deles, você tem que agradecer a Fidel Castro.
Isso é doutrinação. Existe lá esses grupos de formação que eles vão te pedir a nota, eles vão botar no seu histórico que você falou mal do regime e tal, vão te controlar, vai ter os comitês de defesa da revolução te pressionando a ter essa linha, para você ter o cargo, você vai ter que ter essa linha. Então eu mostro, não, a educação na verdade não é que é uma educação, entre aspas, crítica, como eles chamam, né? É uma educação para o cara ser um marxista, né? Ser um comunista. Entendeu? Então aí eu vou, se eu botar esse argumento A, B, C e D com isso, derruba isso aqui, entendeu? Então é um pouco isso que eu tenho feito. Que eu fiz assim, é meio, até de certa forma um pouco cartesiano assim, né? Mas é isso, quando eu boto isso, essa narrativa, esse argumento vira pó, entendeu? É isso que eu faço nesse livro. Né? Entendi, na prática. Entendi, muito bem. Pessoal, deixa eu fazer um jabá rápido aqui. É o seguinte, pessoal, você que está assistindo a gente, tá gostando de assistir aqui o professor Lucas Souto Ribeiro, solto porque está no Brasil, se fosse em Cuba ele estava preso, solto não sei por quanto tempo. Bom, piada repetida não tem graça, né? Vamos lá. Puxem minha orelha aí. Você está gostando de um bate-papo dessa qualidade? Ele que está aqui publicando esse livro, o livro proibido pelo MEC, Revolução Cubana e Ditadura Castrista, pela editora PH Vox, lá do Paulo Henrique Araújo, que está sentado ali no cantinho ali. Já ele vai estar aqui não com a gente, mas ele vai estar aqui. A gente está tendo esse papo, essa oportunidade de conversar com o Lucas aqui, escritor. Isso porque, em primeiro lugar, porque Deus, né, permitiu, assim a gente teve misericórdia da gente, a gente, né, tá aqui, né? Sem Deus a gente não faz nada. Em segundo lugar, porque a contabilidade, aqui esse escritório de contabilidade, Roma, eu recomendo muito porque eles são os nossos patrocinadores e porque eles são bons mesmo, tá? Então você tem aqui Roma Contabilidade, né? RHOMA, www.rhoma.cnt.br. O DDD deles é 11 e o telefone é 11 97971 5243. Quem ligar lá ou entrar em contato pelo WhatsApp lá e disser para eles assim, olha, a gente viu que vocês estão patrocinando lá o podcast do Bunker. Eu assisti o podcast do Bunker, eles vão dar para você uma consultoria gratuita, uma consultoria grátis. Você pode tirar qualquer dúvida que você tiver. Eu tô com um problema aqui no CNPJ, eu quero abrir uma empresa, eu tenho que entregar imposto de renda, eu tenho isso, tem aquilo. Pode entrar em contato lá. É um dos escritórios mais competentes de São Paulo, né, e provavelmente do Brasil, porque São Paulo é a maior metrópole do país, né? Então você tem você que está assistindo a gente tem essa oportunidade. Quero agradecer o pessoal do Roma também, né, que está patrocinando esse podcast aqui. A gente já está indo, a gente está em junho, a gente começou a gravar aqui em janeiro, né? Já estão completando 6 meses de patrocínio aqui com a gente. Muito obrigado de todo o coração, né? E agradecer aqui. Posso fazer meu jabazinho então, meu? Pode, por favor, faça. Pode. Aproveitando que está no momento do jabá aqui, quem quiser comprar o livro, né? Aqui mostrar a capinha aqui para a câmera. Você procurará na livraria PH Vox, né? Já está na Amazon. O senhor está com livraria aqui do Bunker já? Ainda? Senhor! Mas acabou comigo aqui. Não, tem que. A educação aqui, pô, a gente mantém. Eu tô brincando, não tem ainda. Ainda daqui a pouco vai ter, né? Vai ter. Mas agora, por enquanto, você compra na livraria PH Vox. Também na Amazon já está disponível, né? Eu prefiro, compre na livraria PH Vox, que é melhor. E outra coisa que eu queria pedir, quem gostou, né, da minha apresentação aqui, me procura lá no Instagram, minha página, @História Sem Marx. @História Sem Marx. Você vai ter uma perspectiva, né, de história, né, que eu faço um conteúdo lá, gratuito. Depois eu vou estar lançando alguns cursos, aí, algumas coisas mais na frente, mas agora estou focado aqui no lançamento do livro. Né, mas sigam lá, tem conteúdo de história, a gente faz uns reels legais, a gente tem indicação de filmes muito boas, depois eu vou passar para você alguns aqui que você vai gostar. A gente também eu faço carrosséis, né, com historiografia não marxista, né? O que o MEC não quer que você saiba, eu vou falar lá. Tá? Basicamente isso. Muito bem, excelente. É legal, né? Bacana. Pessoal, eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar. Muito obrigado, meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por absolutamente tudo. Eu não sou digno, não sou merecedor, não sou
Nada especial, mas Deus foi com a minha cara e por isso me abençoou. Eu estou aqui e a gente está conseguindo tocar esse podcast, ter esses bate-papo gostosos aqui, trazer esse pessoal frente a frente aqui para trocar essa ideia com a gente aqui, pra você saber que eles existem, são reais, né? Isso que é bom. Doutor Eduardo, muito obrigado. Obrigado você, Rovira. Sempre um prazer. Doutor Lucas, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Prazer aqui estar com vocês, Prazer recebido aqui enorme. pelo Bunker. E prazer foi todo meu aqui. A gente vai ficando por aqui e você tem um encontro com a gente aqui, provavelmente na edição da tarde de segunda-feira, 16h30, estaremos de volta. Beijão no coração, fomos. Valeu, pessoal.